Olá, estimados irmãos, estamos aqui para o terceiro tópico que nos fala um novo porto seguro. Aonde Filipe foi como missionário e com que resultados? Atos 8, 5 a 8. O que isso revela sobre as almas que estão em lugares aparentemente sem esperança? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então nós vemos aqui, irmãos, a Igreja de Deus, a igreja primitiva passou por grande perseguição em Jerusalém, e foi preciso que fugissem, para outras localidades, outras cidades. E agora muitos encontraram um novo porto seguro, uma nova localidade onde puderam continuar desenvolvendo a obra do evangelismo, a obra da pregação do evangelho. E aqui nós temos o apóstolo Filipe, que encontrou em Samaria um lugar propício para desenvolver o seu ministério. Ali ele pregava o evangelho, expulsava demônios, fazia curas e milagres na vida das pessoas, e muitos ali ouviam os sinais que ele fazia, e muitos se converteram aos caminhos do Senhor pelo trabalho desenvolvido por Filipe ali naquela região. E esse foi o resultado da persistência na pregação do evangelho, a persistência em pregar o evangelho. O resultado foi almas ganhas para o reino de Deus. Isso nos revela que Deus usará vários meios, irmãos. Isso nos revela que Deus vai usar vários meios para que a mensagem chegue às pessoas, independente de onde essa pessoa esteja. Se essa pessoa é uma pessoa sincera, que realmente busca a Deus, independente de onde ela esteja, Deus fará com que a palavra da verdade chegue até lá, chegue até os corações, a mensagem da palavra de Deus chegue aos corações sem esperança. Então Deus vai usar os meios, vai usar as circunstâncias para que um pregador do evangelho chegue a um lugar onde tem uma alma faminta, sedenta da verdade. Diz assim o texto do Espírito de Profecia: a visita do próprio Salvador a Samaria e posteriormente o elogio do bom samaritano e a grata alegria do único leproso dos 10 a voltar para agradecer a Cristo foram fatos muito significativos para os discípulos. A lição penetrou fundo na alma deles. Na comissão que lhes deu exatamente antes de subir, Jesus mencionou Samaria ao lado de Jerusalém e da Judéia, como sendo os lugares onde primeiro devia ir pregar o Evangelho. Seus ensinos havia preparado para cumprir essa comissão. Quando foram a Samaria em nome do Mestre, encontraram o povo pronto a recebê-los. Os samaritanos tinham ouvido falar das palavras de louvor e das obras de misericórdia operados por Cristo ao povo de sua nação. Apesar do rude tratamento que lhes deram, viram que ele só tinha pensamentos de amor a seu respeito, e o coração do povo foi conquistado. Depois da ascensão de Jesus, receberam bem os mensageiros do Senhor, e os discípulos colheram uma preciosa safra dentre os que haviam sido os mais aferrados inimigos da obra do Senhor. A letra B nos diz assim: relate a história de um batismo incomum. Ali, Atos 8, 9 a 13. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus.
e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então nós vemos aqui, irmãos, temos aqui um batismo em comum em Samaria, um trabalho desenvolvido por Filipe, e aconteceu, né, que muitas pessoas se convertiam ao Senhor, né? E dentre eles se batizou Simão, mas Simão não teve uma verdadeira conversão, né? Ele não estava solidificado na verdade. Ele apenas batizou por conveniência, né? Por verem outras pessoas batizando, porque via os discípulos fazendo os milagres, né? Via a influência que os apóstolos estavam conseguindo ali na região, e ele querendo agora também para si aquele poder e aquela influência, então ele decidiu se batizar, né? E ele viu os discípulos expulsando demônios, fazendo curas e milagres, e ele queria também juntar, né? Já que eu faço o uso da magia, né? Da feitiçaria e da mágica, ele achava que agora poderia juntar os dois lados, né? O poder de Deus e a mágica que ele exercia ali, né? Ele achava que fazendo isso teria mais influência perante o povo e poder também. Então se batizou, mas não era verdadeiramente convertido, né? Ele não havia deixado o velho homem para trás, não havia se convertido para realmente seguir a Cristo verdadeiramente, né? O velho homem continuava habitando no coração de Simão, e foi um batismo apenas de conveniência, né? De aparência ali. Por isso que falam batismo incomum. Pessoas possuídas por demônios são geralmente representadas como estando em uma condição de grande sofrimento. No entanto, havia exceções à regra. Com o objetivo de alcançar poder sobrenatural, alguns deram boas-vindas à influência satânica. É claro que essas pessoas não estavam em conflito com os demônios. A essa classe pertenciam aqueles que possuíam o espírito de adivinhação: Simão, o mago, o feiticeiro Elimas e a moça que seguiu Paulo e Silas em Filipos. Então nós vemos aqui que muitas vezes o mal, ele se aproveita, né? Satanás se aproveita das situações, também se infiltra, querendo se infiltrar dentro da causa do Senhor, né? E nós devemos também tomar cuidado com essas conversões repentinas, né? Onde as pessoas realmente não demonstram uma mudança de vida verdadeira, né? A letra C. Porque a ajuda de Pedro e João foi tal... A letra C. Porque a ajuda de Pedro e João foi tão vital naquele momento. Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Nós vemos aqui então, irmãos, que o trabalho naquela igreja ali, naquela região de Samaria, estava prosperando, né? Então a direção da igreja decidiu enviar Pedro e João para ajudar Filipe ali, né? A solidificar o trabalho naquela cidade. E chegando ali, estando em comunhão com a igreja e com a igreja local ali de Samaria, em fervente oração, os crentes de Samaria então estavam reunidos e também receberam, né, o Espírito Santo. Estavam em comunhão, estavam orando, e com a chegada de Pedro e João, ali tiveram um alto clamor, né, pela descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, trazendo seus dons, né? Então, com a unção do Espírito Santo, aquela igreja cresceu e muitas pessoas foram convertidas, né?
pelo Espírito Santo a causa da verdade. Então nós vemos aqui o terceiro tópico, que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Diz assim o Espírito de profecia: o Espírito de Deus esperava esclarecer as almas e convertê-las à verdade. Então esse é o trabalho do Espírito Santo também, né? Esclarecer a verdade ao coração das pessoas e convertê-las ao Senhor. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra.